E, gente, de cativeiro para mansão, hoje a gente vai assistir. A gente vai fazer um react diferente, vai fazer um react de reforma, gente. Ele comprou a casa e vai reformar. A gente vai reagir a esse vídeo aqui. Deixa eu colocar o fone pra gente já começar essa paradinha. É esse daqui. Essa é pro RH que ainda não voa com Flash. Propaganda, propaganda. Flash é aceito em mais de 12 milhões de lugares, tem 8 categorias de benefícios e taxa zero. Ao fim de todo esse projeto. Vou dizer exatamente quanto pagamos por ela, quanto custou a reforma e, depois de pouco mais de um ano trabalhando nela, quanto ela foi avaliada. E só quero dizer que não estou dizendo nada Pouco mais de um ano, hein, gente? Pouco mais de um ano ele deixou a casa um luxo. disso para me gabar ou me exibir. É realmente para ser transparente sobre o verdadeiro custo de fazer algo E a gente fala, já coloca aí nos comentários o que vocês estão achando. E também, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, para gente poder trazer mais aqui pro canal. assim e como realmente foi fazê-lo, porque na época em que fizemos esse projeto de reforma, meu irmão e eu tínhamos empregos de tempo integral trabalhando na cidade. Meu irmão trabalhava em private equity, eu trabalhava em gestão de ativos. E se você sabe, esses não são trabalhos leves. Você fica exausto e infeliz fazendo isso. E então dirigir para fora de Londres para fazer esse projeto todas as noites, todos os fins de semana, cada pedaço de férias anuais por pouco mais de um ano foi realmente o projeto mais miserável que já fiz, mas foi essencial para me levar onde estou hoje. Então, a primeira coisa que precisávamos fazer era começar a limpar o terreno porque a natureza havia tomado conta deste terreno. E antes mesmo de você dizer qualquer coisa sobre o É verdade, gente. A principal coisa que acontece quando a casa é abandonada é, é que fica em estado de calamidade, né? Porque junta um monte de planta e a gente sabe que a floresta toma conta de tudo, né, gente? cortar essas árvores, você não pode simplesmente cortar árvores. Você precisa fazer todas essas pesquisas porque se houver um rato escondido sob uma pedra, preciso chamar especialistas para remover o rato. Tive que pagar alguns milhares de libras por todas essas pesquisas para poder fazer isso. E as pessoas que realmente Sim, com certeza. E, gente, você já sabia também, tipo, se você tiver uma árvore na sua casa, você tem que chamar engenheiro, essas coisas assim, tudo para poder cortar a árvore. sabem do que estão falando quando se trata do meio ambiente dizem: nossa, todas essas árvores são invasoras. A maioria é loureiro e está completamente abandonado há 100 anos. Então, damos a você permissão Loureiro? para O cortar que é tudo. loureiro, Agora, gente? eu realmente gostei de algumas árvores. Então, algumas árvores da praia e um carvalho que tinha 200 anos. Eu tinha permissão até para Meu problema, eu acho que eu ia ficar com quase todos. Eu adoro árvore. cortar isso, mas eu não queria. Então, eu mantive isso. Só chamei cirurgiões de árvores para cortar todas as árvores. Eles nos cobraram 8.000 libras. E eu pensei, não vou pagar isso. Então, essa escavadeira com um mangual, acho que é assim que se chama, é só um liquidificador. E ela tritura qualquer coisa que apareça É um liquidificador. no caminho. Isso custou 850 libras. Então, uma economia bem decente. E é muito perigoso. Então você Hum, nunca deve chegar perto dele. No entanto, cheguei bem perto dele em um ponto porque o gato do meu vizinho começou a chegar muito perto dele. E eu fui muito repreendido por isso. Mas eu não podia deixar que ele fosse triturado. Então, eu com corri até um certeza. metro de lâminas Vai deixar o girando muito gato. rápido para pegar o gato, só para o caso do meu irmão não ver. E o gato estava bem. Eu estava bem. Devolvi o gato para a casa do meu vizinho. E lembrei a eles novamente que temos um triturador no local hoje. Então vocês provavelmente deveriam manter seus animais dentro de casa. E eles disseram: ah, sim, faremos isso. E literalmente 2 horas depois, como é que se chama? Um Springer Spaniel tinha escalado a cerca e estava farejando os rastros da escavadeira enquanto as coisas se misturavam. Era realmente inacreditável como os animais não tinham medo dessa máquina, considerando o quão barulhenta ela era. Então, peguei o cachorro e o carreguei por aí e, enquanto andava, e havia lugares de ver o que está na tela agora. Acha que somos loucos pelas filmagens que já viu? Bem, vai piorar muito antes de melhorar. E, gente, agora eles vão entrar dentro da casa abandonada. Infelizmente. Então, esta é a sala de jantar e é simplesmente adorável.
Bem Ai, não é abrangente não? e a única maneira de ver o que Tá está na escuro, dá tela pra ver nada agora com é tudo editando arregaçada? loucamente. Então, isso só aumenta toda a exposição porque meu telefone não conseguiu nem registrar que eu estava em um cômodo porque estava muito escuro. Então, se você olhar para a sombra, estou segurando um drone com a mão direita para filmar isso e uma lanterna na mão esquerda. E essa foi a única maneira de conseguir filmar o interior. Agora, o cômodo em que estou prestes a entrar é conhecido como açougue, e como você pode ver, muitas mesas dispostas. E o cheiro de umidade e nojo aqui era horrível. Não há piso de laje de concreto, nem É, ladrilhos, nada. é porque também tava cheio de árvore em volta, né? A floresta tava tomando Era conta. apenas terra pura, o que é algo que eu nem consigo acreditar na próxima parte que vou contar, que é que a pessoa estava morando aqui 2 meses antes de comprarmos, o que eu sei que é difícil de acreditar, mas é 100% Hã? Gente, a pessoa tava morando desse jeito que tava aí, hein? Meu Deus. verdade. 2 meses Imagina, não dá nem pra. Tem nem. O sol entra aqui dentro. Imagina só o desespero da pessoa. antes de comprarmos, havia alguém morando aqui, nessas condições, e para ser bem honesto com você, consigo me lembrar exatamente como nos sentíamos andando por aí nessa fase. E você ficou triste porque é difícil acreditar que ninguém se importava com o cara que estava morando lá. E talvez ele merecesse, não sabemos. Ele pode não ter sido uma pessoa muito legal, mas sim, é triste que alguém possa viver nessas condições. E enquanto subimos as escadas, não vou ao banheiro por um motivo específico. E entendo que alguns de vocês podem estar comendo sua comida ou algo assim agora. Então, o que direi é que o vaso sanitário não estava conectado. Ele tentou conectá-lo com fita adesiva. A fita adesiva falhou. Então, Gente, ele tentou conectar o vaso. Imagina a sujeira que não tá. aconteceu um problema grave e havia sacolas de supermercado ao lado do vaso sanitário. E lembro que na primeira vez que assisti pensei, por que você guardaria suas sacolas de supermercado perto de um vaso sanitário? Agora, enquanto estávamos do lado de fora, meu irmão me disse, Chris, ande por aquele lado da casa e verifique se as paredes estão inclinadas para fora. Então, vá até o carvalho para ter uma boa visão, porque se as paredes estiverem arqueadas, há problemas estruturais e isso vai custar muito dinheiro para resolver ou teremos que derrubar a casa. Então, comecei a caminhar em direção ao carvalho e encontrei pilhas e mais pilhas É que muitos das opções também é mais fácil derrubar e aproveita mais o terreno do que a própria casa, porque às vezes nem dá para construir nada, né? dessas sacolas. Então olhei para o chão sob o carvalho e somei 2 mais 2. Foi nojento. Na verdade, isso é tudo que posso dizer para descrever como foi. No segundo Gente, ele tá falando desse jeito aqui porque tá sendo traduzido, tá? Pro Brasil. mundo em que você entrava neste prédio, você imediatamente queria ir embora. A umidade lá dentro, porque havia muitos buracos no telhado, era insuportável. A água simplesmente entrava. Você pode ver no teto, toda a lava e o gesso caíram. E o que acontece é que há um vazamento no telhado. O gesso absorve tanta água que não consegue mais se segurar no teto. Então ele desaba. A janela desta sala foi empurrada e quebrada pela era que crescia no tijolo. Então não tinha como fechar as janelas. Então toda a chuva descia pela era e entrava direto na casa, caindo pelo chão no açougue. E esse é o quarto principal atualmente. E assistindo a isso e sabendo como ele vai ficar no final desse vídeo, quer dizer, você precisa ter alguma visão e ter um monte de cartões de crédito na mão, porque esse não foi um projeto de reforma barato. Ah, imagino só, também tava cheio de mato, imagina, só para tirar ali já foi 8.000 libras, né? 8.000 com mais 500 lá que ele teve que gastar. Imagino que não foi com a construção em si. Essa é a planta original e é uma casa de tamanho É razoável, mas tem grande. algumas coisas que não funcionam. Como, por exemplo, você tem que passar por um quarto para chegar ao quarto principal. Então, precisávamos mudar isso. E também precisávamos derrubar algumas paredes no andar térreo para que parecesse mais aberto porque o layout dos cômodos não estava funcionando. Meu irmão e eu sempre fizemos é nomear cada um dos cômodos para que seja fácil falar sobre eles. Então, esse cômodo que você está vendo agora é chamado de padaria. E nós o chamamos assim porque ele tinha a maior lareira. E como um dos cômodos costumava ser um açougue, pensamos que poderia ser. Que legal, né, gente? Eles colocam um apelido. Ele e o irmão dele tá colocando apelido nos lugares.
Eu acho que é pra facilitar, né, na hora da Era reforma. padaria, e o resto, na verdade, não mencionamos. Eram apenas os quartos 1, 2, 3 e 4. O quarto principal tinha uma suíte, um banheiro familiar, um lavabo no andar de baixo, uma sala de estar em plano aberto e uma cozinha em plano aberto. E a padaria era apenas a área do corredor Ah, tá vendo? Com luz, ó, dá pra ver melhor, né? Gente, eu só fico imaginando quando tiver pronto isso daqui. Nossa, deve ficar fantástico. de entrada. E lembre-se, se você quiser adicionar adições como extensões à sua casa, bem, você tem que pagar por isso. Então, a melhor coisa que você pode fazer é reformar o que já tem e é assim que você pode economizar muito dinheiro. E eu sempre acreditei que se não dá dinheiro, então não faz sentido. E com esta casa, todo mundo queria demoli-la e os números simplesmente não batiam para demolir esta e construir uma estrutura semelhante. Você está olhando para 500 mil libras além do preço de compra do terreno. Então, sim, há uma margem aí para É, que olhando assim de fora tá meio cavadinho, né, gente? Pelo amor de Deus. as pessoas porque os preços de venda nas proximidades eram absurdos, mas não fazia sentido e, principalmente, não havia nada realmente errado com a casa em si. Quer dizer, havia muita coisa errada com ela, mas era estruturalmente sólida e é quase como se cada um dos desenvolvedores estivesse ignorando o que havia lá. E, portanto, a partir dessa informação, descobrimos o que eles estariam oferecendo. Então, oferecemos 10 mil a mais do que esse valor. E quando descobrimos que nossa oferta foi aceita, perguntei ao corretor de imóveis o quão perto estavam as outras ofertas, e ele disse que só conseguimos por alguns milhares de dólares. O que é a coisa mais estranha de todas porque nossa oferta final foi tudo o que tínhamos. E acho que algumas pessoas acham que existem pessoas que gostam de fazer as coisas do tipo, faça você mesmo, e é por isso que estão fazendo isso. E, por experiência própria, nunca conheci ninguém que esteja fazendo isso por diversão, é mais por necessidade. É bem legal, né? Quando estivesse pronta e, no pior cenário, quanto custaria a reforma. Você tem que fazer toda a sua diligência antes de investir uma quantia enorme de dinheiro. Agora, neste projeto, praticamente tudo foi feito pelo meu irmão e por mim. Nós contratamos um gesseiro, nós contratamos um eletricista, mas o resto foi tudo nosso. E é uma montanha de trabalho só para limpar este local, nivelar tudo. O trabalho de Não, imagina só. E, tipo, eles só contrataram esses dois, né? Aí o resto todos foram eles que fizeram. base no paisagismo foi imenso. Aí já tá Passei ficando horas e bonito horas já, ó. Já ficou com outra cara. apenas removendo o gesso das paredes. Quando se trata do nível de trabalho envolvido em um E, gente, pra vocês verem, né? Ó, tirou o gesso, ó o jeito que ficou. projeto de reforma, às vezes é opressor, super estressante. Meu irmão e eu, só nesse projeto, provavelmente já tivemos mais de 1000 discussões sobre as coisas mais idiotas. Mas você está muito estressado financeiramente e constantemente exausto física e mentalmente. E às vezes há uma sensação horrível quando você percebe quanto trabalho ainda tem que fazer e então você sente e pensa, quando ainda mais preocupava. As janelas, em vez de ficar do lado de fora, passava bastante. E agora estou ficando no mês, você não está tirando uma hora de intervalo mais o almoço. O que quero dizer é que em vez de andar com um carrinho de mão, você está correndo porque quanto mais tempo você leva, mais juros você está pagando. Especialmente quando você gastou meio milhão e depois gastou dezenas de milhares para deixá-la do jeito que está agora, e pensa, nossa, que bacana. Acabei de desvalorizar o lixo de uma casa que já me preocupava bastante. E agora estou ficando ainda mais preocupado. E o estresse continua aumentando. E, a essa altura, os orçamentos para as janelas eram muito mais altos do que esperávamos. E era isso que eu estava dizendo. Você sempre pensa no pior cenário. Então deu tudo certo. Mas custou 3 mil libras a mais do que eu esperava. As janelas no total para toda a casa custaram 10.200 libras. E sim, você poderia ter comprado janelas mais baratas, mas para uma casa desse nível e qualidade, não dá para economizar e colocar janelas ruins. Agora, se você está se perguntando, bem, nós derrubamos as paredes, colocamos uma lâmpada de cola, consertamos o aquecimento subterrâneo, colocamos essa coisa chamada Newton LAV no paredes, que é uma membrana que impede que a umidade de fora passe pelos tijolos e entre na casa. Pense nisso como uma capa de chuva para sua casa, mas em vez de ficar do lado de fora, fica do lado de dentro. Então, Nossa, olha só a diferença já, ó. colocamos uma laje de concreto. Antigamente, meu irmão e eu fazíamos o concreto nós mesmos, mas não fazemos mais isso.
Dá muito trabalho e demanda muito tempo. Então, colocamos tudo. Custou pouco mais de 1000 libras. E então, a próxima tarefa foi colocar massa em todas as paredes, isolar, e também não colocamos janelas por um tempo só para arejar a casa, porque lembre-se de que os tijolos tinham tanta umidade que era preciso deixá-los secar durante o verão. Também contratamos uma escavadeira nessa época porque percebemos que, quando chovia, a água escorria pela encosta e ia direto para dentro da casa. Estava muito ruim, então precisávamos rebaixar todo o terreno ao redor da casa. Custou cerca de 600 libras para alugar a escavadeira, e conseguimos usar todo o solo para o paisagismo. Mas isso me leva ao próximo tópico, que é caçambas, como se livrar do lixo. Quase todas as dependências tinham telhados de amianto, e você tem que pagar para remover. E eu procurei quanto paguei por isso, mas não consigo encontrar em lugar nenhum. Acho que foi entre 1000 libras ou 2000 libras, mas não passou de 2000 libras, mas não consigo encontrar o número em lugar nenhum. Acho que provavelmente paguei em dinheiro, para ser honesto. Mas, de qualquer forma, eu só quero dizer que este vídeo tem um estilo um pouco... Estou fazendo isso, e o motivo pelo qual estou te contando isso é que talvez haja algo que você sempre teve em mente que queria fazer, mas desistiu antes mesmo de começar. E não estou sendo piegas. Eu vivi isso, e desisti de várias coisas no passado. Não estou sendo piegas. Gente, o que é piegas? Coloca aí nos comentários aí, se você sabe o que é. Completamente normal fazer isso. No entanto, o que não é normal é tentar de novo e continuar quando não vê progresso. Porque ainda me lembro de quando comecei meu canal no YouTube em 2020 e algumas pessoas que eu conhecia e alguns dos meus colegas de trabalho riram de mim por isso. Você conseguiu fazer aquilo. Mas o resultado final é algo como isto. O recanto angle à direita foi um dos melhores achados da casa. Por algum motivo, eles tinham bloqueado Gente, olha isso. Quem imagina que é aquela casa feia? tudo, e quando tiramos todos os tijolos e o gesso, encontramos aquela viga. Então, reconstruímos o que estava lá há 100 anos. Agora, a cozinha em que estou prestes Nossa, ficou perfeito. a entrar custou 9000. Os azulejos do chão, do corredor de entrada e do banheiro do andar de baixo Imagina. custaram 2800 libras. As janelas deste lugar custaram 10.200 libras. O eletricista custou 8000. O reboco é um número absurdo, 11.000, mas infelizmente não tem como evitar. Mas ficou incrível. A melhor coisa em que gastamos dinheiro foi Gente, $550. meu, ficou muito perfeito. Ficou maravilhoso. Jateamos todas as vigas com jato de areia. E o que isso faz é remover todas as camadas de sujeira e revelar como realmente é. Agora, nesta casa, há muitas portas e cada porta custou 200 libras. Então, é só somar. É um número horrível. No andar de cima e na sala de estar, o piso é todo de carvalho. Custou 5.000. Os 2 fogões a lenha que você viu custaram 1.100 libras. E o custo do encanamento, quero que você se lembre, nós mesmos fizemos tudo, então não tem custo de mão de obra, mas tem uma conta de material enorme porque tem muitos radiadores. E tem aquecimento de piso, tem 3 banheiros, tem 3 pias. Bem, na verdade são 4, incluindo a da cozinha. Mas tudo Nossa, ficou perfeito, perfeito. E aí, você achou o quê? Ficou bom, né? isso custou pouco mais de 7.000. Mas conseguimos economizar bastante dinheiro com os móveis. Agora, você deve estar se perguntando, Cris, de onde você conseguiu todos esses móveis antigos? Bem, todos esses móveis estavam empilhados no quarto principal quando compramos a casa, e pagamos a alguém 00 libras para jatear tudo. Quer dizer, as mesas laterais ao lado das camas, elas são obviamente novas, mas as coisas que parecem velhas, estavam todas empilhadas no quarto principal, e só precisou de jato de areia para ficarem bonitas. O banheiro é bem simples. Não tem mármore chique nem nada, e para ser honesto com você, eu gosto bastante de Gente, imagina. Ele falou que isso aqui ficou. quando compramos a casa, e pagamos a alguém 00 libras para jatear tudo. Quer dizer, as mesas laterais ao lado das camas, elas são obviamente novas, mas as coisas que parecem velhas, estavam todas empilhadas no quarto principal, e só precisou de jato de areia para ficarem bonitas. O banheiro é bem simples. Não tem mármore chique nem nada. E para ser honesto com você, eu gosto bastante de banheiro. Não, isso porque o banheiro ficou bem simples, né? Gente, imagina se tivesse ficado chique. Simples. Acho que às vezes você pode exagerar um pouco e querer colocar azulejos Ai, em ficou todas as perfeito. paredes, mas não precisa.
Na verdade, algumas casas realmente chiques têm apenas algumas áreas com azulejos e o resto é de gesso com alguns painéis. Andar por aí olhando para elas assim é estranho, não é? É incrível o quanto você pode transformar algo. E é Ficou incrível bem aconchegante, ficou bem legal. como essa coisa pode transformar tanto sua vida. Ficou Porque perfeito. lembre-se de que eu disse antes que se não der dinheiro, não faz sentido. E esta casa foi parte do quebra-cabeça para me fazer escapar do trabalho das 9 às 5. E sim, nós criamos uma casa linda, mas há um Pelo menos enorme escapou. aspecto financeiro. Quero ver lá Ter fora. uma casa Gente, estou curioso pra ver lá fora onde ficou. abandonada no lugar certo na hora certa é uma das suas únicas chances na vida de aumentar seu patrimônio massivamente. E antes que eu diga os números Imagina, finais, não imagina, dependendo do valor que ele pagou. Do jeito que tá aí, gente, deve super compensar. houve um crescimento louco do mercado este ano. Foi quase nada. O que você está vendo é puro suor. É ter alguma visão, ver algo que ninguém mais está vendo em um projeto. Todos estavam pensando em demoli-la, enquanto nós estávamos pensando em restaurá-la. Portanto, poderíamos pagar um pouco mais pelo terreno e recuperar esse dinheiro investindo muito do nosso próprio esforço. E antes de dizer os números finais, só É por isso que eu sempre falo, você sempre tem que dar uma chance, porque você não sabe, né? Mas só que daí tem que ver também se a estrutura tava boa, né? Porque senão não adianta nada também você fazer uma coisa sendo que a estrutura não tá boa. Aí acaba perdendo. quero dizer que se você quer entrar nesse mundo, não tem um curso para você comprar. São 19 mil libras e basicamente ensino a comprar barato e vender caro. Não é nada disso, é apenas um boletim semanal. É tudo o que tenho, onde explico como encontro casas como essa. E, na verdade, até compartilho casas como essa lá. E alguém Aí ele comprou a já tá casa vendendo até o danificada curso pelo dele, fogo ó. com base em um dos meus boletins. Então, se isso for algo do seu interesse, pesquise Have Some Vision no Substack. Também há um link na descrição. E tenho muito orgulho do meu canal no YouTube, mas tenho muito mais orgulho do meu Substack. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um like, se inscreva se for novo e, se não for pedir muito, se você É, já escreve aí também, ó. pudesse compartilhar esse vídeo com um amigo, ele dobraria instantaneamente sua exposição, o que realmente ajudaria meu canal a crescer. Agora, falando nisso, quanto custou essa reforma? Porque o custo é muito maior do que eu disse. Tem isolamento, tem rodapé, tem forro de porta, É, vamos ver quando foi essa brincadeirinha, né? Porque só dele falando ali já dá até um susto. tem cascalho, E aí, você chuta quanto que deu essa casa? Mais ou menos aí. Quantas libras? a lista é longa, mas chegou a um total de pouco mais de 120 mil libras, o Ah, que, sim, é muito. E considerando o fato de que pagamos não foi não. Em compensação, a casa estava destruída. Eu achei barato. pouco mais de meio milhão, Aí eu bem aqui, né? Não tem nenhum tostão. Não tem nenhum puto no bolso, tá falando que foi barato. os números estão ficando loucos, mas o que você precisa lembrar é que é tudo dinheiro alavancado, são empréstimos bancários. Então, na verdade, não há muito dinheiro real sendo investido. Nada, o bom que ali como ele emprestou, né? Dá pra ele tirar daquilo que ele emprestou e ainda, ou se for aluguel, não sei se ele vai vender. Já dá pra ele tirar o dobro que ele gastou. E depois de 14 meses trabalhando neste lugar, nós o avaliamos em 1,175 milhão, o que é Ah, absolutamente insano. 1,75 milhões. Milhão, né? Milhões não, milhão. Imagina. O dobro, 120 que gastou. Imagina que não sei quanto que foi o terreno, acho que foi 19 mil, né? E como eu disse antes, se você tem interesse em entrar nesse mundo imobiliário, basta clicar no Imagina, gente, o jeito que ficou isso, ficou perfeito. Eu só queria ver lá fora. que tiveram 4 Deixa eu amigos ver com se uma ele mostra lá hipoteca. E a fora. última coisa que quero dizer é que não importa o que esteja acontecendo na sua vida agora, continue lutando porque sempre melhora. E se você desistir agora, bem, é como se nunca tivesse começado. Perfeito. E me diz aí se você gostou desse vídeo. Já curte para mais, compartilha, comenta, faz um comentário aí se você gostou ou não, para mim trazer mais vídeos sobre isso. E é isso aí, gente. Falou!